Fala pessoal, beleza? No resumo de hoje vamos falar sobre a via olfatória, o par de nervo craniano número 1, o primeiro, né? Que é o nervo olfatório, tá? Mas primeiro, antes de a gente começar, eu quero agradecer aqui aos 102 inscritos do canal, tá? Obrigado aí pela força, a gente passou alguns dias sem gravar porque estava muito corrido a faculdade, mas na medida do possível a gente vai gravando o vídeo aqui, colocando, tá? Ainda mais com essa pandemia do coronavírus, acredito que deve sobrar um tempinho para postar mais vídeos. Valeu, obrigado. Sistema olfatório. O sistema olfatório ele é composto por o epitélio olfatório, que é essa parte aqui embaixo, ó, onde vai conter os neurônios receptores, tá? O bulbo olfatório, que já fica intracraniano aqui, ó, o bulbo olfatório. O trato olfatório, que é uma extensão do bulbo, e o córtex cerebral, tá? Basicamente isso. Tem outra foto aqui do sistema olfatório, onde vai ter aqui a cavidade nasal, e a gente observa aqui o epitélio olfatório que fica na parte superior da cavidade nasal, tá? Tem a lâmina cribiforme, que também pode ser chamada de lâmina crivosa, né? Do osso etimoide, que vai separar a cavidade nasal do compartimento aqui intracraniano, tá? E o bulbo olfatório fica aqui já na parte intracraniana, beleza? Eu ampliei um pouquinho mais aqui, onde vamos observar aqui o epitélio olfatório, tá? Aqui os odorantes do ar vão chegar às partículas e vão se ligar aos receptores aqui, tá? Nós temos aqui também os processos centrais dos neurônios olfatórios, que fica aqui dentro da lâmina crivosa, tá? E o bulbo olfatório, que fica logo por cima, tá? Beleza? Algumas considerações que vamos fazer sobre o sistema olfatório, tá? Ele permite a apreciação consciente de produtos químicos, ou seja, os odores são partículas químicas, inalados ao respirar ou aqueles que chegam ao epitélio proveniente da orofaringe, beleza? Outra coisa, o olfato tem um papel muito importante na forma como se aprecia a comida. Lembre-se de como uma passagem nasal inchada por um resfriado afeta a capacidade de saborear. Nós vamos ver mais à frente que o sabor não é só a língua. Na verdade, o nervo olfatório é um grande responsável pela identificação dos sabores, tá? A língua só consegue identificar 5 sabores, beleza? O epitélio também recebe inervação sensorial da divisão quinta do nervo trigêmeo para apreciação de estimulantes nocivos. O nervo trigêmeo, que é o quinto, ele tem 3 ramos, tem o ramo óptico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, tá? E ele também faz parte dessa inervação do sistema olfatório, beleza? O sistema olfatório é o único no qual os receptores sensoriais primários são células bipolares em uma área especializada do epitélio, do revestimento da parte superior da cavidade nasal. Além disso, essas células sofrem reposição contínua durante toda a vida. Tá, aqui está a foto mais ampliada, né, do epitélio olfatório, tá? E o epitélio olfatório ele é uma mucosa que ela se localiza na parte superior, ou seja, no teto da cavidade nasal, e ela se estende na parede lateral superior da cavidade nasal e vai até ao longo da lâmina cribiforme ou lâmina crivosa do osso etimoide e parcialmente pela parede medial ou septo nasal, tá? E também os neurônios olfatórios primários são bipolares, tá? Os neurônios aqui, ó, são bipolares, e cada um deles conta com um detrito único que se estende à superfície epitelial, na qual vão se expandir para a vesícula olfatória com os cílios, aqui embaixo, tá? Células do epitélio olfatório.
Existem alguns tipos de células aqui. Primeiramente tem as células basais, que são essas células aqui, ó. Células basais, tá? Basal, 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 basal. E essas células elas estão situadas na membrana basal e também vão gerar novas células receptoras, tá? Esse é um dos poucos tipos de células do sistema nervoso central que são continuamente regenerados por toda a vida. Esse ciclo vai ocorrer de regeneração num período de aproximadamente 60 dias, beleza? Depois tem as células de suporte, que são essas células aqui, ó, células de suporte, tá? Essas células, ou de sustentação também, como são chamadas, elas vão se misturar às células sensoriais e desempenham um papel de apoio semelhante às células gliais, beleza? E também tem as células secretoras das glândulas olfatórias, que são essas aqui, ó. Tem a glândula olfatória e tem as células da glândula olfatória. Essas células secretoras, elas vão liberar um líquido que contém proteínas de ligação odorantes, né? E também as terminações dendríticas das células receptoras e os seus cílios são banhados por esse fluido, que vai atuar como um solvente para os odorantes, ou seja, é o muco, isso aqui na verdade, né? Que elas vão secretar o muco, que vai se ligar aqui os cílios, os dendritos, e vão dissolver as partículas, vai servir como um solvente para os odorantes, o que vai permitir uma ampla difusão para os receptores sensoriais e vai aumentar assim a detectação de odor, beleza? Ok, aqui nós temos o processamento da informação, o que vai acontecer, tá? E no epitélio, aqui tem o epitélio, aqui as partículas de odor chegando, tá? Nós observamos aqui uma molécula odorante se liga ao receptor do neurônio olfatório primário, vai chegar a molécula, vai se ligar aqui, essa ligação vai causar a ativação de uma proteína chamada proteína G. A proteína G vai ativar o adenilato ciclase. Aí o que vai acontecer? A adenilato ciclase, ele vai pegar o trifosfato de adenosina, que é o ATP, e vai converter em AMP, que é o monofosfato de adenosina cíclica, e ativar o canal de íons permeável de cátion. Então isso vai causar uma mudança no potencial da membrana, que então vai levar à despolarização do neurônio e à produção de um potencial de ação. Via olfatória. Aqui está o esquema, como que vai funcionar essa transdução de informação. E nós temos aqui 4 tipos de células na via olfatória. Tem as células do bulbo olfatório, que são as mitriais e as em tufo, são essas aqui, ó, mitriais e em tufo. Tá? E tem também as interneurônios, que são células periglomulares, e também as células granulares, essas aqui. As células mitriais e as em tufo, elas têm função semelhante, e em conjunto elas vão transportar a informação do bulbo olfatório até o sistema nervoso central. Então aqui quando a gente observa aqui essa sequência aqui, ó, número 1, os odorantes vão se ligar a neurônios olfatórios primários, resultando na despolarização da célula, é o que a gente viu no slide anterior. Então aqui vai ser o neurônio olfatório primário, os sinais são transduzidos para os neurônios de segunda ordem nos glômerulos do bulbo olfatório. Os neurônios olfatórios primários fazem sinapse com as células mitriais e em tufo. Ou seja, aqui está os primeiros neurônios, vão fazer a sinapse com os segundos neurônios, que são as células mitriais e as células em tufo, e essa sinapse ocorre numa região do bulbo chamada glomérulos, que são essa região aqui, ó, essas duas regiões aqui que está mostrando. Depois nós temos as células periglomerulares e as células granulares.
elas vão fazer sinapses inibitórias, melhorando o contraste pela inibição lateral das células mitral e em tufo dos glomérulos adjacentes. Ou seja, essas células periglomerular, elas vão fazer sinapses inibitórias entre os glomérulos, tá? E as células granulares vão fazer as sinapses inibitórias entre as células mitral e as células em tufo, tá? E depois daqui, os axônios da célula mitral e tufo projetam-se para o córtex olfatório. Daqui ele segue viagem até o córtex olfatório, beleza? Então a via olfatória, os receptores primários fazem sinapse com os neurônios olfatórios secundários lá no bulbo olfatório, aqui no bulbo, tá? Aí do bulbo os sinais são enviados diretamente para o córtex, sem passar pelo tálamo. Ou seja, o segundo neurônio aqui já transmite a informação direto para o córtex, não vai passar pelo tálamo, beleza? Então, resumindo, a via olfatória são dois neurônios. O primeiro neurônio são as células olfatórias, que vão fazer sinapses com o segundo neurônio, que são as células mitriais, no glomérulo, que são essa região do bulbo olfatório, que é essa região aqui. Depois, vai passar pelo trato olfatório, que é uma continuação do bulbo. Depois, vai passar pelas estrias olfatórias medial e lateral, que essa aqui, ó, é a lateral e essa aqui é a medial, tá? Depois até o uncus, que vai ser localizado no giro para-hipocampal. Então essa é a via olfatória de uma forma resumida, beleza? Algumas características específicas da via olfatória. Primeiro, ela possui apenas os neurônios 1 e 2. Algumas outras vias possuem mais neurônios, tá? O neurônio 1 localiza-se em uma mucosa e não em um gânglio. Então, outra característica é que ele vai se localizar em uma mucosa. Impulsos olfatórios conscientes vão diretamente ao córtex sem um relé talâmico. Ou seja, como a gente viu, eles não passam pelo tálamo, eles já vão direto para o córtex. A área cortical de projeção é do tipo alocórtex e não isocórtex, como nas demais vias. É totalmente homolateral, ou seja, todas as informações originadas nos receptores olfatórios de um lado chegam ao córtex olfatório do mesmo lado, ou seja, diferente de outras vias, não há o cruzamento. Eles vão chegar do mesmo lado do estímulo, beleza? Separei aqui alguns exercícios para a gente treinar, tá? São 8 exercícios, é bem rapidinho, tá? Vamos lá, o primeiro. Uma mulher de 43 anos sofre uma lesão em chicote durante um acidente automobilístico. Nas semanas seguintes, recuperou-se do trauma e da dor transitória no pescoço. 3 meses depois, chegou ao consultório reclamando de diminuição do paladar e do olfato, provavelmente resultando de uma lesão em qual dos seguintes nervos cranianos? Olfatório, trigêmeo, facial, glossofaríngeo ou vago? Essa tá fácil, né? Resposta: nervo olfatório. Tem até um comentário aqui da resposta que eu tinha encontrado, tá? O sentido do olfato é conduzido pelo nervo craniano 1, que é o nervo olfatório, o primeiro nervo, tá? Os distintos sabores que são apreciados na alimentação são devidos ao sentido do olfato, cuja perda deprecia muito o sentido do paladar. Os nervos cranianos facial, glossofaríngeo e vago conduzem o paladar da língua e da laringe, mas não estão envolvidos no olfato. Uma lesão específica em qualquer um desses nervos, desses que eu falei aqui, né, seria compensada por outros nervos. O nervo trigêmeo não está envolvido no paladar ou no olfato. Ele vai trazer aferências sensoriais gerais da cavidade oral e ajudar a apreciar a textura dos alimentos, tá? Textura dos alimentos. Durante uma lesão de chicote grave, os nervos que passam pela lâmina
cribiforme ou lâmina crivosa, da cavidade nasal para o bulbo olfatório podem ser seccionados. E o único nervo que vai passar pela lâmina cribriforme é o nervo olfatório, beleza? Vamos lá para a próxima. O epitélio olfatório é o único que é continuamente regenerado ao longo da vida. As células responsáveis por essa regeneração Isso aqui já é um pouco mais difícil, né? Quais são as células? Vamos ver a resposta. Célula basal, tá? Resposta D. As células estão situadas na membrana basal do epitélio e regeneram continuamente novas células, que se maturarão em neurônios olfatórios bipolares maduros. A célula de suporte é uma célula de apoio e a célula secretora secreta um fluido contendo proteínas que se ligam aos odorantes, que são as outras opções aqui. As células periglomerulares estão localizadas no bulbo olfatório, onde estão envolvidas no processamento de informações olfatórias. 3. No bulbo olfatório, os neurônios olfatórios primários fazem sinapse com as células mitrais e em tufo em áreas especializadas denominadas o quê? Trígono olfatório, estria olfatória lateral, glomérulos, núcleo olfatório anterior ou botão olfatório. Resposta: glomérulos, é o que a gente viu aqui também na aula. Os axônios dos neurônios sensoriais primários, eles fazem sinapses com as células mitrais e em tufo em áreas especializadas chamadas glomérulos, nas quais ocorre uma considerável convergência. O trígono é uma expansão do trato olfatório, tá? A estria olfatória lateral é formada por fibras que passam pela área olfatória primária, nos córtex do unco e área entorrinal, límen da ínsula e corpo amigdaloide. O núcleo olfatório anterior é uma coleção de corpos de células nervosas ao longo do trato olfatório. O botão olfatório é a parte da célula receptora madura que está confinada na camada da mucosa. Beleza? Vamos para o próximo aqui. O nariz é o principal órgão responsável pelo sentido do olfato. Nele, encontramos receptores capazes de perceber o odor e mandar mensagens ao sistema nervoso para que essas sensações sejam interpretadas. Os receptores encontrados na cavidade nasal podem ser classificados como, essa também está fácil, né? Mecanorreceptores, fotorreceptores, proprioreceptores, quimiorreceptores ou termorreceptores, tá? Tá muito fácil essa aqui, que são os quimiorreceptores, tá? Eles são encontrados nos órgãos responsáveis pelo olfato e também pelo paladar, que vão receber os estímulos de substâncias químicas, beleza? Próximo. O sentido do olfato é possível graças a um epitélio olfatório constituído por células especializadas. Esse epitélio localiza-se aonde? Essa também está fácil, tá? No septo nasal, no teto das cavidades nasais, nos seios nasais, nas conchas nasais ou no canal nasolacrimal. Está localizada no teto das cavidades nasais, tá? Próxima pergunta. Sobre o olfato, marque a alternativa incorreta. Preste atenção, incorreta, tá? Opção A. O epitélio olfatório ocupa uma pequena área no alto da cavidade nasal. Certo, isso aqui está certo, tá? B. O epitélio olfatório apresenta uma grande quantidade de neurônios sensoriais capazes de receber estímulo. Também está certo. C. Existem variados odores capazes de estimular os receptores olfatórios, diferentemente dos sabores que podem ser classificados apenas em 5. Essa aqui também está certa, tá? A língua só vai identificar doce, azedo, salgado, amargo e umami. D. Para estimular os receptores olfatórios, as moléculas em suspensão devem ser dissolvidas em água. E
A letra E, estima-se que o ser humano possa diferenciar mais de 10.000 odores diferentes. Essa está certa. E por que a D está errada? Porque não é dissolvidas em água, mas sim dissolvidas em muco, né? No muco, para que se atinjam os prolongamentos das células olfativas e o estímulo seja realizado. Beleza? Penúltima. Os estímulos, tanto internos quanto externos, são captados graças a receptores sensoriais. Esses receptores podem ser classificados em fotorreceptores, termorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores, entre outros. Marque a alternativa que indica os sentidos que possuem quimiorreceptores como receptores sensoriais. Eu já até dei a resposta na questão um pouco atrás, né? Paladar e olfato, tato e olfato, paladar e tato, tato e visão ou olfato e visão. Essa tá na cara, né? Que é paladar e olfato. E oitava e não menos importante, o olfato é um sentido que atua em conjunto com o paladar. Por isso, quando estamos resfriados, não sentimos de maneira adequada o gosto dos alimentos. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que melhor explica a relação entre o resfriado e a percepção dos gostos. Tá? Opção A. Quando estamos resfriados, o vírus que provoca a doença destrói nosso epitélio olfatório. Não, isso aqui não está certo. Letra B. Quando estamos resfriados, o corpo apresenta uma diminuição acentuada da imunidade, o que dificulta a captação dos odores. Também está errada, tá? Durante o resfriado, as células olfatórias são inativadas pelos anticorpos. Também está errada. E sobrou só a letra D, por que ela está certa? Vamos olhar aqui. Durante o resfriado, a produção excessiva de muco impede que as moléculas odoríferas entrem em contato com os receptores. E é realmente isso que acontece, tá? A grande produção de muco vai impedir o contato das moléculas com os receptores sensoriais, dificultando a percepção do odor e também do gosto. Beleza? E, para finalizar, uma pergunta: o que a gente vai fazer durante essa pandemia do Covid-19? Meu irmão, você pode fazer 3 coisas. Ou você vai brincar aqui de jogo da velha, ou então vai brincar de a dedonha, mas tem que ser online, porque presencial não pode mais, por causa da aglomeração de pessoas. Ou então você vai fazer igual esse menino aqui, ó. Uns têm dinheiro, outros têm beleza, eu tenho que estudar, beleza? Ao tamanho da pilha de livros aqui de matéria acumulada, parece que esse menino está fazendo medicina aqui na nossa faculdade, tá? Nossa vida não está diferente, está acumulada, e quando passar essa pandemia, vai se acumular mais conteúdo. Então vamos estudar, vamos deixar a procrastinação de lado e vamos começar a colocar a matéria em dia, tá? Para finalizar, eu queria agradecer as pessoas que comentaram aqui nos outros vídeos, tá? Obrigado aí pela força. A Marília Jaqueline, o Williams Rodrigues, Matheus, a Caroline do Vale, Zé Filho VIP, Larissa Alencar, Gabriel Cruz, Cálito Amorim, Laura Eloy e Andressa HP, tá? Obrigado aí pela força. Deixa seu comentário aí no vídeo para mim colocar nos próximos vídeos seu comentário, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa um like aí no vídeo para ajudar aí a compartilhar, tá? Compartilhe o vídeo e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, beleza? Resumos de medicinas, estamos aí. Abraço!